Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula 7 da parte de eletromagnetismo, e hoje o tema será a força magnética entre fios paralelos e em partículas carregadas. Então, os tópicos estudados na aula de hoje serão regra da mão direita, vamos dar uma retomada, que isso é importante para a nossa aula de hoje, força magnética entre fios paralelos, força magnética em partículas carregadas, e vamos fechar nossa videoaula relacionando a força magnética e a resultante centrípeta, um item importantíssimo para entender o comportamento do raio, da trajetória da partícula quando entra no campo magnético. Ok? Então vamos dar início aqui. Vamos iniciar, pessoal, retomando a regra da mão direita. Vimos que, pela regra da mão direita, pessoal, o polegar ele representa polegar, esse aqui, ó, vamos voltar aqui, passar uma borrachinha aqui. O polegar ele representa a corrente elétrica e os demais dedos representam o campo magnético. Vimos essa relação da regra da mão direita na videoaula passada, certo? Pois bem, vamos agora acrescentar mais informações à regra, ok? Para isso, vamos lá agora. O polegar, agora, antes que representava somente a corrente elétrica, agora vai representar também, pessoal, o vetor velocidade, porque vamos usar a regra da mão direita para interpretar o movimento de partículas dentro de um campo magnético, certo? Bem, os demais dedos ainda representam as linhas de indução do vetor campo, e agora a palma da mão vamos utilizar para representar a força magnética. Então, quais são as novas informações, que surgiram aqui? Que o polegar pode ser usado para representar o vetor velocidade e a palma da mão vai ser usada para representar a força magnética. Ok? Pois bem, então feito isso, vamos agora ver que juntando todos os itens da regra da mão direita, vejam que todos eles, tanto o vetor indução magnética, a força magnética e o vetor velocidade, são itens da regra da mão direita que são todos perpendiculares entre si, certo? Isso é importante para quando você for representar essa regra da mão direita em representações de vetor campo, você perceber essa relação de perpendicularidade. Ok? Vamos então agora dar sequência à nossa aula. E vamos para o tópico 2, força magnética entre fios paralelos. Pois bem, vamos fazer primeiro uma análise qualitativa. Ok? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui dois fios retilíneos, fio 1 e fio 2. Fio 1 e fio 2, certo? Eles estão a uma distância D. Muito bem. Pois bem, vamos então agora supor que uma corrente elétrica esteja percorrendo cada fio. E essas correntes, elas apresentam inicialmente, pessoal, o mesmo sentido, tá certo? Então, nós temos dois fios e uma corrente elétrica percorre os dois fios com o mesmo sentido. Pois bem, então já sabemos que nós temos dois fios, ambos são percorridos por uma corrente de mesmo sentido. E vamos agora usar a regra da mão direita para fazer uma representação das linhas de indução magnética. Então vejam, lembrando que o polegar, certo, pessoal, representa a corrente elétrica. Então o polegar aqui, ó, nos dois casos representa a corrente elétrica e nos dois casos a corrente elétrica está para cima. Os demais dedos da nossa mão direita
vão envolver o fio nesse sentido, como essas setinhas aqui estão representando. Ó. É como se os dedos abraçassem o fio, entrassem desse lado, dessem uma volta e saíssem do outro. Isso nos dois fios, ok? Então, estamos usando a regra da mão direita para tentar representar as linhas de indução em torno do fio. Bem, isso é uma visão meio que tridimensional dessas linhas de indução, tá certo? Vamos agora fazer uma análise, pessoal, no plano do nosso slide, tá bom? Para isso, eu vou usar a representação do ponto e do X, tá bom? Vou começar com a ideia do X, certo? A figura ao lado ela mostra isso. Ó. Então, vejam, o polegar está apontado para cima nos dois fios e os dedos estão entrando desse lado do plano e saindo do outro. Então, se estão entrando aqui, eu vou colocar um X. Lembre que nós vimos isso na videoaula 5, certo? Pois bem, então, as linhas de indução, né? Entra desse lado e sai do outro. No outro fio, acontece a mesma coisa, certo? Pois bem, lembrando que o X representa a linha de indução magnética, no caso aqui está entrando no plano, e o ponto representa a linha de indução saindo do plano, certo? Muito bem. Então, cada fio vai gerar o seu campo magnético. Vamos lá. Pois bem, para as linhas de indução entrando no plano, vimos isso também na videoaula 5, que se a linha está entrando, nós representamos com o polo sul. E para a linha de indução saindo, temos o polo norte. Isso implica dizer o quê? Que no lugar desse X aqui, eu poderia representar um polo sul, porque a linha está entrando nesse plano. E no ponto eu teria o norte. No outro fio, a mesma coisa. O X representa o S e o ponto representa o norte. Ok? Pois bem, feito isso, vamos observar o seguinte, ó, que se aqui eu tenho sul, deixa eu fazer do outro lado que fica mais interessante aqui no desenho. Vamos fazer assim, ó. Se aqui eu tenho sul e aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul e aqui eu tenho norte, veja que entre os fios eu vou ter uma força magnética de atração. Correto? Então, quem seria FM21? É a força que o fio 2 exerce no fio 1. Quem seria F12? É a força que o fio 1 faz no fio 2. Então, quando você tem fios paralelos percorridos por corrente no mesmo sentido, a força magnética entre eles é uma força de atração. Correto? Pois bem, e agora, se as correntes apresentarem, né, sentidos opostos, olha o que acontece. Eu peguei o fio 2 e mudei o sentido da corrente para ele. Mantive o fio 1 para cima, a corrente, e no fio 2 nós colocamos aqui a corrente para baixo. Então, como a regra da mão direita diz que o polegar representa o sentido da corrente, agora o polegar está apontado para baixo. Então, os demais dedos envolvem o fio. Aí agora eu vou entrar do lado esquerdo, então vai ser o X, e sair do lado direito, vai ser o ponto. Ok? Nesse caso, olha o que vai acontecer agora. A força magnética vai ser de repulsão. Por quê, professor? Vamos lá. Ó. O X representa o S e o ponto representa o norte. O X é S e o ponto norte. Então, vejam que agora, nomes iguais, força de repulsão. Então, quando você tem fios paralelos percorridos por correntes em sentidos opostos, a força magnética será de repulsão.
ok? Então, essas são as duas situações para a força magnética entre fios. Corrente mesmo sentido, força de atração. Corrente em sentidos opostos, força de repulsão magnética. Tudo bem? Vamos lá então, moçada. Vamos agora para a análise quantitativa, ou seja, uma expressão para calcular essa força. E a expressão para calcular a força entre fios com a corrente no mesmo sentido ou sentidos opostos, a expressão é a mesma, certo? E a expressão é essa aqui, ó. Força magnética vai ser BIL, campo magnético, corrente elétrica vezes L. Esse L é o comprimento do fio, certo? Então, o I é a corrente elétrica, o L é o comprimento do condutor e o B é o campo magnético. Lembrando, pessoal, que o campo magnético tem que ser expresso em Tesla, que é a unidade do SI. Vamos lá? Então, ó, o campo magnético vai ser expresso em Tesla, a corrente em ampere e o comprimento em metros. Feito isso, você encontrará a força em Newton, ok? Então, essa é a expressão para calcular o campo magnético, a força magnética entre fios paralelos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora para o tópico 3, força magnética em partículas carregadas. Mais uma vez, vamos seguir o raciocínio de fazer uma análise qualitativa e depois apresentar a análise quantitativa. Vamos lá. Então, vamos agora considerar uma partícula positiva, certo? Uma partícula positiva, carga mais Q, entrando no campo magnético conforme a figura ao lado. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Nessa figura, nessa ilustração, eu coloquei um ímã em cima e um ímã embaixo. A parte de baixo do ímã é o polo norte, do ímã de cima, e a parte de cima do ímã de baixo é o polo sul. Então, vimos que as linhas de indução do campo magnético são representadas, né, no caso aqui, do norte para o sul, externamente. Muito bem. Então, a partícula está entrando, ela está entrando conforme a figura, certo? Com uma certa velocidade. Quando essa partícula estiver dentro do campo, vamos ter campo atuando sobre ela, ela vai ter uma velocidade, então vai surgir, ou melhor, pode surgir uma força magnética. Ok? Vamos ver como é que essa força vai se comportar. Não esqueça de relacionar isso com a regra da mão direita, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá. Então, usando a regra da mão direita, temos, né? Voltando ao início da aula, a palma da mão representa o vetor força. Agora, o polegar vai representar a velocidade. Os demais dedos, acho que eu marquei aqui, vamos ver. Os demais dedos, né, o campo magnético. E a palma da mão, a força magnética. Vamos lá então. Pela regra da mão direita, o vetor velocidade será horizontal para a direita, conforme a partícula já estava com esse vetor velocidade. Então, pela regra da mão direita, aqui está o vetor velocidade, horizontal para a direita, certo? Vamos lá. O vetor campo será vertical para baixo. Então, aqui, ó, o vetor campo vertical para baixo, certo? Então, vamos lá. Pela regra da mão direita, o polegar está apontado para a direita. Os dedos estão apontados para baixo. Então, a palma da sua mão, pessoal, ela está apontada para onde? Vamos ver aqui, ó. A palma da sua mão vai estar apontada para dentro da nossa tela. Ok? Então, a força magnética será perpendicular e entrando no plano do slide ou da tela. Então, aqui está o vetor força magnética. Tá bom? E isso pela regra da mão direita. Certo? Detalhe, nossa partícula tem sinal positivo. Tá bom? Pois bem,
Então, o que vai acontecer com essa partícula quando ela entrar no campo? Veja que ela tem um movimento retilíneo, né? No caso aqui para a direita, e ela vai sofrer um desvio, tá certo? A gente chama de deflexão, desvio. Nesse caso, ela vai realizar uma trajetória dentro do campo, né? Se o campo for muito extenso, ela pode ficar girando dentro desse campo, tá certo? Então, quando ela entrar na nossa figura do nosso campo, quando ela passar pelo campo, ela vai entrar como se ela estivesse entrando na nossa tela, devido à força magnética atuar sobre a partícula, tá bom? Vamos lá. Se a partícula for negativa, o que vai mudar na nossa interpretação? Pela regra da mão direita, se o sinal for negativo, o que muda? Vai mudar, pessoal, o sentido da força magnética. Você vai usar a mesma mão, só que agora o sentido da força vai ser oposto ao da regra da mão direita. Então, se quando é positivo, se quando a partícula for positiva, a gente representa a palma sendo a força, quando for negativa vai ser o dorso da nossa mão, tá certo? Então, quando a partícula for negativa, o sentido da força magnética é contrário ao que a regra determina, ou seja, vai ser o dorso. Então, vamos lá. Partícula negativa entrando no campo, o vetor velocidade não vai mudar, o vetor campo não vai mudar, o que vai mudar vai ser o quê? Vai ser o sentido da força magnética, que agora vai estar saindo do nosso plano do slide da sua tela, ok? Então, agora, o vetor ainda vai ser perpendicular à tela, mas já está saindo. Então, como é que vai ser a trajetória dessa partícula? Vai ser assim, ó. Ela vai ter uma trajetória, no caso aqui, saindo da tela. É como se o elétron viesse aqui, imagine o elétron vindo e ele saísse da tela. Essa vai ser a trajetória realizada pela partícula negativa dentro do campo magnético. Tudo bem? Bem, pessoal, então vamos continuar com a nossa análise qualitativa, só que agora vamos usar o modelo do X ou do ponto, certo? Nesse caso, são os modelos mais simples de você representar uma partícula entrando no campo, tá? O exemplo anterior é um exemplo tridimensional, que eu fiz questão de mostrar para a gente ver a relação dos três vetores, a perpendicularidade. Só que os problemas que são mostrados em questões geralmente usam o modelo do X para o campo entrando ou do ponto para o campo saindo. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Então, vamos usar a mesma regra, tá certo? Tá bom? Só que agora, vejam, eu tenho aqui um exemplo como se fosse no plano da nossa tela. E o campo está entrando. O X representa o vetor campo magnético entrando no plano do slide. A partícula se move aqui para a direita, partícula positiva. Quando ela entrar no campo, aí eu vou ter que o vetor velocidade para a direita. Pela regra da mão direita, pessoal, o vetor força vai estar para cima, tá certo? Então, imagina aqui, ó, o vetor força para cima, vetor velocidade para a direita e o campo está entrando. Como a gente está usando o modelo do X, é como se fosse uma seta entrando no nosso plano do slide. Como é que vai ser a trajetória? Vai ser essa linha pontilhada aqui amarela. Essa vai ser a trajetória da nossa partícula positiva entrando nesse campo. Nessa representação no plano aqui da nossa tela. Tá bom? Se for uma partícula negativa, lembrando que pela regra da mão direita não muda o sentido da velocidade, não vai mudar o sentido do campo, mas agora, como é uma partícula negativa, a força magnética vai ser contrário à regra da mão direita, que vai ser o dorso. Então, um elétron entrando nesse campo aqui, ele vai ser desviado, no caso aqui, para baixo. Aqui vai ser a trajetória da partícula negativa, nessa configuração do campo entrando, certo? Muito bem. Vamos fazer agora um exemplo usando o ponto, ou seja, o campo, ao invés de estar entrando, o campo ele vai estar saindo do plano da nossa tela, tá bom?
Então, ó, partícula positiva, vamos lá. Ó. O vetor velocidade é para a direita. Como o campo está entrando, pessoal, aí agora a palma da sua mão vai estar apontada para baixo. Faça aí na sua tela. Imagine você, ó, os seus dedos saem da tela, o vetor velocidade está para a direita, a palma da sua mão vai estar para baixo. Então, aqui vai ser a direção e o sentido da força magnética. Então, para um próton entrando no campo nessa configuração, ele vai ser desviado para baixo, nessa configuração aqui que está tracejado de amarelo. Aqui vai ser a trajetória da partícula positiva ao entrar nessa região de campo que está saindo da nossa tela. Se fosse uma partícula positiva, o que mudaria? Mudaria apenas o sentido da força. Não muda a velocidade, o campo ele vai estar saindo, então faça aí agora. Velocidade, pega a sua mão direita e faça velocidade para a direita. Os dedos da sua mão estão saindo da tela. Veja que o dorso vai estar apontado para cima. Por isso que aqui eu vou ter a nossa força magnética. Tá bom? E a trajetória vai ser essa trajetória aqui. Pois bem, vamos agora, feito a análise qualitativa, vamos fazer agora uma análise quantitativa, que é a expressão para calcular a força à partícula. E a expressão é essa aqui, ó, BQV seno de θ, tá certo? Quem é esse B? O B é o módulo do campo magnético. Quem é o Q? O Q é o módulo da carga elétrica, certo? Quem é o V? O V é o módulo da velocidade. E quem é esse ângulo? Esse θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Vamos então fazer agora a seguinte análise. Vamos tentar relacionar, pessoal, a força magnética e a resultante centrípeta. De que maneira? Vamos lá. Observem comigo. Se você imaginar uma partícula entrando num campo muito extenso, nas figuras anteriores vimos que ela realizava uma trajetória circular. Então, se o campo for extenso, ela vai entrar no campo e vai começar a girar no campo. Aqui é um exemplo de partícula positiva entrando nesse campo. Então, veja só. Pela regra da mão direita, o vetor velocidade, né? Tá aqui, vamos pegar aqui em cima. Ele vai estar para a esquerda, o campo está entrando, então a força vai estar apontada para baixo. Vamos chamar aqui, ó, de posição 1, aqui, ó, posição 2, aqui posição 3 e aqui posição 4. Vamos para 1 novamente. Então vamos lá. Pegue sua mão, ó. Velocidade à direita, viu, gente? Velocidade para a esquerda, campo entrando. Como é uma partícula positiva, veja que a palma da sua mão está apontada para baixo. Então, por isso que eu representei a força magnética apontada para baixo. Posição 2, vamos lá. Velocidade para baixo, polegar para baixo, faça aí. Campo entrando. Como é que está a palma da sua mão? Está apontado para a esquerda. Por isso que eu representei aqui o vetor força, esse vetor de amarelo, para a esquerda. Posição 3, vamos lá. Velocidade para a direita, campo magnético entrando. Como é que está a palma da sua mão, pessoal? Está como? Está apontado para cima. Por isso que o vetor força foi representado para cima. E na posição 4, vetor velocidade para cima, campo entrando, força magnética apontada para a esquerda. Muito bem. Então, observe uma coisa interessante. A força magnética atua na direção radial. Aqui eu tenho uma trajetória, certo? Um raio. E veja que os vetores força em qualquer posição está sempre na direção do raio. E um detalhe, voltado para o centro da trajetória circular, certo? Quando isso acontece, né, no caso aqui a força magnética, ela vai se comportar como resultante centrípeta. Lembrem lá das aulas de mecânica
Qual é a função de uma resultante centrípeta? É alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mantendo o seu módulo constante. E aqui, ó, o vetor velocidade, ele tem o mesmo tamanho. Eu procurei fazer a mesma representação aqui, tá? Se ficou diferente, foi questão de escala. Mas cada vetor velocidade vai ter aqui, pessoal, uma direção e um sentido diferente. Então, quem foi que mudou isso? Foi a força magnética, que está se comportando, nesse caso, como uma resultante centrípeta. Outro detalhe importante que você pode observar na figura é que em todas as posições, o vetor força e o vetor velocidade formam um ângulo de 90 graus. Isso é uma característica de resultantes centrípetas, ok? Pois bem, feito essa análise, vamos agora para a análise quantitativa, certo? Vamos lembrar aqui, ó, força magnética B, QV. Um detalhe aqui, ó, como o ângulo é o ângulo entre o vetor campo e velocidade, nesse caso aqui, pessoal, o ângulo entre os dois vetores, nesse caso vai ser 90 graus, e o seno de 90 graus, alguém se lembra? Vale 1. Então, eu já posso, quando for fazer análise, trocar esse termo aqui por 1. Se eu trocar por 1, não vai alterar em nada, vai ser BQV. E mais uma lembrança, que essa aqui talvez esteja mais escondida na sua memória, a expressão da resultante centrípeta, mv² sobre r. Esse r é o raio da trajetória circular. Então, vamos agora para o nosso quadro interativo, tá bom? Vamos lá. Então, no nosso quadro interativo, vamos fazer essa relação. Vamos lá. Então, eu sei, certo? Que força magnética, no nosso caso aqui, vai ser BQV vezes 1, que é BQV, e a resultante centrípeta, mv² sobre r. Então, igualando, vamos lá, B, vamos fazer assim? Vamos pegar, ó, mv² sobre r é igual a BQV. Podemos simplificar esse expoente 2 com esse V. Então, sobra aqui para a gente, ó, vai sobrar do lado esquerdo mv sobre r e do lado direito BQ. Fazendo aqui uma mudança aqui de posição matematicamente, ó, R é igual a mv sobre BQ. Então, essa é a expressão muito comum de se usar em partículas carregadas dentro do campo, para a gente relacionar o raio da trajetória com a massa da partícula. Essa demonstração que eu fiz aqui, no nosso slide, ela já aparece como resultado. O raio é mvBQ, certo? Vamos ver o seguinte aqui agora, para fechar nossa aula, vamos relacionar o raio da trajetória com a massa da partícula. Vamos lá? Para isso eu fiz aqui uma ilustração para tentar mostrar uma coisa interessante aqui. Tá? Veja que o nosso campo está entrando. Aqui eu tenho um ponto que representa partículas entrando com o vetor velocidade. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 trajetórias. Vamos lá. Pela expressão, podemos perceber o seguinte. Quanto maior for a massa da partícula, maior será o raio da trajetória e vice-versa. Então aqui, ó, como? Vejam que o raio 1 é igual ao raio 5. Eu tentei fazer em escala, tá, gente? E esse raio é menor do que o raio 2 e o raio 4. Então, isso implica dizer que a massa 1 é igual à massa 5 e a massa 2 é igual à massa 4. Tá bom? Então, mais uma vez eu procurei fazer as trajetórias simétricas
não ficou muito simétrica, mas a ideia foi que elas ficassem simétricas. Um simétrica com a 5, na verdade é assimétrica, né? Uma para cima e outra para baixo. E a 2 é assimétrica com a 4. Percebam que a trajetória 3, a partícula não teve desvio, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. A partícula 3 não sofreu deflexão, mas ela tem massa, tá certo? Qual a explicação? Só vai ter força magnética se eu tiver uma partícula carregada. Nesse caso, como não teve desvio, é porque a carga, aqui era para ser carga 3, né, pessoal? Então, a carga da partícula 3, ela é a carga líquida. Detalhe, a partícula ela tem carga elétrica, mas a carga líquida é zero. Tá bom? Nesse caso, a força magnética vai ser nula e o raio da trajetória vai ser nulo. Ok? Então, quando a partícula passar num campo magnético sem sofrer deflexão, é porque ela não está carregada. A carga líquida é zero, tá bom? Então, não vai ter trajetória circular, e sim ela passa em linha reta. Então, o que a gente pode fazer agora? Só para fechar. Usando a regra da mão direita mais uma vez, nós podemos também determinar o sinal das partículas. Lembrando que eu posso usar a regra da mão direita, né, na versão, digamos assim, versão 1, para partículas positivas, e se for negativo, você vai só inverter o sentido da força, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, pela regra da mão direita, as partículas 1 e 2 desviaram no sentido da força. Logo, o sinal das cargas são positivos. Então, aqui, ó, a nossa partícula A1 tem sinal positivo e A2 também. As partículas, as trajetórias 4 e 5 sofreram deflexão no sentido contrário à palma da mão. Então, são partículas que apresentam sinal negativo, ou seja, carga menor que zero. Ok? Pessoal, com isso nós fechamos mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido absorver, já que é um assunto um pouco abstrato, mas eu procurei fazer ilustrações para tentar deixar bem claro a explicação da força magnética entre fios paralelos e a força magnética em partículas carregadas, ok? Então, obrigado a todos. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário no vídeo e nos vemos na próxima aula, ok? Um abraço e até logo.